Matança, gore, canibalismo, ódio, tortura, discriminação, depressão, sad boy, frases de efeito melancólicas. Tudo que chama a atenção da garotada que cansou de ver anime de lutinha, onde só sai sangue da testa e do nariz. Aí essa garotada decidiu ver coisa de adulto, porque é mais da hora. E então essa molecada se depara com Tokyo Ghoul, que é repleto de todas essas coisas iradas, tendo um protagonista frio e B10 que serve como inspiração pra você, otaquinho de 15 anos, não é mesmo? E é isso que acontece quando você rusha um mangá e transforma ele num anime de 12 episódios com um orçamento na média. Esses elementos que eu citei estão no mangá? Estão, mas esse é o lance da narrativa. Quem diria que o jeito que você conta a história pode realmente mudar o rumo que ela toma e proporciona, né? Quem diria? Eu não vou mentir, eu acho o anime de Tokyo Ghoul, principalmente a primeira temporada, muito bom, onde na minha opinião tem um excelente primeiro e último episódio. Mas não dá pra deixar passar que o anime é uma versão muito mal contada da obra original, que é o mangá. Que sim, o mangá ele é bem mais complexo e profundo do que as coisas que o anime mostra. E quanto mais você lê ele, melhor ele fica. E como foi o anime que ficou famoso e o mangá não, eu tô aqui pra revelar a verdade. O meu nome é Max e hoje vamos falar do mangá de Tokyo Ghoul. Eu tinha feito um vídeo short falando sobre um dos momentos do mangá e agora eu tô aqui pra falar da primeira parte. Pois é, primeira parte porque o mangá na verdade é dividido em dois, que é o Tokyo Ghoul e o Tokyo Ghoul Re. Hoje nós vamos falar só da primeira parte, se esse vídeo for bem e vocês gostarem, eu falo de Tokyo Ghoul Re também, ok? Ok, mas o que é Tokyo Ghoul? A história se passa em Tóquio, no Japão, e lá existem dois tipos de sociedades. Existe a sociedade de nós, como seres humanos, e existe a sociedade de demônios cruéis chamados de Ghouls. Os Ghouls se alimentam de carne humana, sua estrutura física é semelhante à de humanos normais, mas essa única diferença são os olhos pretos com as pupilas avermelhadas, e as suas caudas que saem de trás das costas deles e que podem ter diversas formas diferentes. Essas caudas são chamadas de Kaguni, e a história vai girar em torno de um adolescente do colegial chamado Kaneki Ken. E eu não sei exatamente se a pronúncia do nome dele é Kaneki ou Kaneki, eu vou falar Kaneki porque soa melhor pra mim. Bem, Kaneki é um adolescente muito introspectivo, muito reservado, mas também muito gentil e amigável. O mangá começa então com Kaneki que está sentado em uma cafeteria chamada Anteiku, junto com seu melhor amigo, Hide. Hide é quase um oposto do Kaneki, ele é extrovertido, fala alto e até faz uns comentários meio desnecessários na hora errada. É aquele famoso amigo que adora chamar atenção. Os dois então estão conversando a respeito de uma garota que Kaneki está de veras interessado, e esse interesse começou por conta da garota ler os mesmos livros que ele. O nome da garota é Rise Kamishiro. Por coincidência, ela acaba aparecendo nessa mesma cafeteria e nós podemos ver que ela é uma garota muito bonita, ela marca presença no lugar. Bem, os dois acabam marcando de sair e na hora de ir embora, a Rise pede para Kaneki acompanhá-la até sua casa porque ela estava sabendo de ataques Ghouls que estavam ocorrendo lá e estava com medo de ir sozinha. Então, Kaneki, como um bom garoto, acompanha ela até sua casa, os dois andam um pouco e a Rise para por um momento e agradece Kaneki por ser tão gentil. Ela então vai até ele, o abraça e depois morde o ombro de Kaneki, revelando que na verdade ela era uma Ghoul. E é interessante como no mangá, toda aquela parte romântica e bonitinha se transforma em algo completamente diabólico dela mostrando sua Kaguni e brincando com Kaneki antes de devorá-lo. Acontece que antes dela poder fazer qualquer coisa com ele, escombros de ferro caem em cima dela, dando a entender que ela foi morta. Kaneki, que estava super ferido, acaba desmaiando e indo para um hospital. Então nós vemos um diálogo do médico falando que o único jeito de salvar a vida de Kaneki é com um transplante de órgãos. Então o médico decide transportar os órgãos da Rise, que tinha sido morta, no Kaneki. Ué, mas como que o médico conseguiu transportar os órgãos de uma pessoa sem pedir permissão pra família da pessoa? A gente já chega lá. Com isso é mostrado no quadro da Rise e do Kaneki nus, e depois é mostrado que o olho esquerdo de Kaneki se tornou um olho de Ghoul. E esse é o primeiro capítulo da história. Daí em diante nós iremos acompanhar essa nova vida de Kaneki, dele sendo uma pessoa em conflito consigo mesmo, por ser metade humano e metade Ghoul, vivendo em duas sociedades completamente diferentes. Uma coisa que eu queria apontar neste primeiro capítulo é a arte, que é muito bonita. Dá pra ver claramente como o autor Suishida sabe exatamente o que tá fazendo na narrativa, ditando certinho o tom da obra, dando destaque enorme pro design de personagens, e eu acho muito interessante o jeito que ele representa os olhos dos personagens, deixando mais claro o que o personagem tá sentindo. Uma curiosidade é que em 2018 o autor chegou a redesenhar o capítulo 1 inteiro, e aqui você percebe uma evolução não só no sentido artístico de tudo estar mais bonito, mas também a posição
posição dos quadros, percebe o jeito que ele apresenta a personagem da Arise em um quadro grande, destacando toda a beleza da personagem. E na parte do terror, o que já era assustador antes fica mais assustador ainda, já que os quadros são maiores e muito melhores colocados do que no original. Só pra deixar claro que daqui em diante eu vou contar a história do mangá inteiro de um jeito bem resumido, porque é muita coisa e fica meio incabível falar de tudo. E eu também vou dar meus pitacos sobre a obra, ou seja, spoilers. Mas antes de eu continuar, só vou pedir pra você deixar o like se estiver curtindo até agora, e aqui no canal eu faço vídeo análise de vários outros animes, mangás e de vez em quando jogos também. Então caso você goste desse tipo de conteúdo, eu recomendo fortemente você ver os outros vídeos e se inscrever no canal. Mas assiste os outros vídeos só depois que esse acabar, ok? Não sai ainda não. Recado dado, vamos pra Tokyo Ghoul. Bem, nessa o Kaneki sentiu que as refeições que ele estava tentando comer estavam com gosto podre. Ele tenta comer, mas sempre vomitava. Até mesmo sua comida favorita estava com gosto ruim. Ele então, sem querer, assiste na televisão um especialista falando sobre ghouls, e o próprio diz que os ghouls não conseguem comer comida de verdade porque eles sentem um gosto ruim no paladar deles. O Kaneki então, desesperado, decide sair à noite na rua e acaba encontrando a atendente da cafeteria que ele tinha ido com o Hide. O nome dela é Toka, a propósito. Nessa hora, Kaneki começa a falar do corpo dela, mas não de um jeito sexual, mas em um sentido de corpo mesmo. Ele tá interessado em comer o corpo dela, literalmente. Kaneki também viu que ela estava sendo assediada por um cara, e quando esse cara esquisito abaixou a guarda, ela não se segurou e matou o assediador, revelando que ela também é uma ghoul. E ela até oferece uma mãozinha pro Kaneki, literalmente também. Depois de tempo do Kaneki agonizando, imaginando o gosto das pessoas na rua, tentando se matar, mas não conseguindo porque o corpo de um ghoul é mais resistente do que o de um ser humano, Kaneki volta pra essa cafeteria, encontra a Toka e pede ajuda a ela. A Toka fica meio puta dele reclamar da vida de merda que ele tá tendo só porque agora ele é um ghoul, porque ela ficou tipo, eu sempre fui uma ghoul, isso quer dizer que minha vida toda foi uma merda? Enquanto ela tá lá puta com o Kaneki, o gerente da loja acaba aparecendo por trás, e o gerente acaba dando um pedaço de carne pra ele. Chegando em casa, Kaneki se recusa a comer a carne e procura outras coisas pra comer no lugar, até que ele descobre o café. Sim, entre todas as comidas, o café é a única que corre bem no paladar dele. Então ele decide ir para o mercado pra comprar mais café e acaba se esbarrando com um cara chamado Nijiki. Depois de um tempo, o Kaneki tá na rua e começa a sentir um cheiro delicioso. Quando ele vai até esse cheiro, ele se depara com um ghoul se alimentando de um humano. Nessa hora, o Nishiki aparece e arranca a cabeça do ghoul sem dó nem piedade, e começa a ameaçar o Kaneki que ele estava no território dele e que ele não é gentil com ghouls que cruzam seu território. Nessa mesma hora, então, aparece a Toka e dá um pau no Nishiki. A Toka então começa a reparar que o Kaneki tá se contorcendo, e então ela pega um pedaço de carne do humano que estava sendo comido e enfia na boca de Kaneki a força pra ele parar de chorar. Kaneki então vomita a carne e fala que jamais faria algo assim porque ele é uma pessoa normal e não um monstro. A Toka então dá uma porrada nele e fala, irmão, nem humano você é mais, se você continuar insistindo em ser uma coisa que você não é, vai acabar morrendo de fome. O tempo passa, Kaneki acaba encontrando seu amigo Hide de novo na escola que ele tá estudando. O Hide apresenta os amigos que ele fez pro Kaneki, mas um desses amigos é o próprio Nishiki, criando uma tensão entre ele e o Kaneki. Até o Kaneki começa a se perguntar por que tem tantos ghouls nos lugares que ele frequenta. Mais pra frente os três saem pra comer e Kaneki começa a ficar surpreso com o Nishiki conseguindo comer comida humana com bastante facilidade. Depois de um tempo os três acabam indo pra uma área mais isolada e o Nishiki acerta o Hide fazendo ele desmaiar. Nishiki então começa a bater no Kaneki e fica o provocando ao perguntar pro Kaneki quando que ele iria devorar o Hide. O Kaneki, sedento pela fome e pelo ódio, acaba criando forças e acaba despertando sua Kaguni pela primeira vez, fazendo ele perfurar o corpo do Nishiki diversas vezes. Nessa, ele começa a observar o Hide e começa a delirar por causa da fome, pensando seriamente em comer seu amigo. Então, de repente, a Toka aparece novamente e os dois se enfrentam, mas não mostra a batalha. O próximo quadro mostra Kaneki acordando na cafeteria e o gerente do lugar fala que tá tudo bem e que o amigo dele está bem. Kaneki fica triste porque ele quase tirou a vida do seu amigo e começa a dizer que ele está sozinho e que não pertence a lugar nenhum. O gerente então retruca dizendo, cara, isso não é verdade, você é tanto um ghoul quanto um humano, você é a única pessoa que possui um lugar entre os dois mundos. E nessa o gerente convida o Kaneki a viver na Anteiko e trabalhar lá para que ele possa ensinar o estilo de vida de um ghoul e que o Kaneki, como um humano ou um ex-humano, aprendesse mais sobre os ghouls. E nessa que o Kaneki vai se familiarizando com ghouls, ele mais tarde descobre a CCG, que é uma organização que enfrenta todos os ghouls com seus agentes que são chamados de pombos. E essa organização não quer saber se o ghoul matou tal pessoa ou não, pra eles ghoul bom é ghoul morto, sacou? Você deve estar se perguntando como estes humanos comuns conseguem bater de frente com os ghouls. Eles utilizam uma tecnologia chamada Kink. Eles matam os ghouls, pegam sua Kaguni e utilizam ela dentro dessa maleta. Até chega uma hora que na Anteiko, o Kaneki conhece Hinami, uma garota de 14 anos que é uma ghoul. E por mais que ele tenha pego ela se alimentando, o que fez Kaneki se assustar, Kaneki continua sendo uma pessoa muito gentil e dócil. Ele até ensina Hinami como ler. Depois de um tempo, dois pombos acabam
matando os pais de Hinami e por muita sorte não mataram ela também. Nessa, Toka por ódio acaba usando uma máscara de coelho para não ser reconhecida e mata um investigador aleatório da CCG, o que acaba despertando os pombos, mostrando que nesse local em que o investigador morreu, tem Ghoul. Interessante notar que a própria CCG coloca apelidos nos Ghouls de acordo com a sua aparência e com a sua máscara. O Kaneki, no caso, ele usa uma máscara que cobre praticamente todo o seu rosto, menos o seu olho de Ghoul, fazendo ele ter ganhado o apelido de tapa-olho. A Toka, por ter usado uma máscara de coelho, ela ganha o apelido de Rabbit. Vamos ser sinceros, o negócio é bem literal. É bem simples, mas de certa forma essa simplicidade no apelido dos Ghouls até que faz sentido, já que pouco se sabe sobre quem eles são e o que fazem. Nessa, a Hinami acaba lendo sobre um investigador que foi morto. Aí ela deduz que foi a Toka e acaba saindo de casa para poder se acalmar. Então a Hinami começa a sentir o cheiro da sua mãe, quando na verdade era uma armadilha dos investigadores para sequestrar a Hinami e usá-la como isca para pegar a Toka. A Toka vai atrás da Hinami e o Kaneki vai junto para poder ajudar. Embora o Kaneki não seja um lutador, ele tá treinando luta com a Toka e com um colega Danteiko chamado Yomo. Nessa, a Toka acaba enfrentando um desses investigadores, que por sinal, esse investigador enfrentou a Toka utilizando uma kink feita da Kaguni dos pais da Hinami. A Toka fica perdendo feio e a Hinami, que não conseguia mais ver a sua amiga sofrendo, acaba despertando sua Kaguni pela primeira vez e derrota esse investigador. No fim, a Toka acaba finalizando o pombo, mas ela nota algo. Ela percebe que o investigador estava usando uma aliança de casamento, dando a entender que esse cara é casado e que talvez ele possa ter filhos, batendo aquela sensação do tipo, o que esse cara fez com os pais de Hinami? Será que eu fiz a mesma coisa com o filho desse investigador? Enquanto isso, Kaneki enfrenta o outro pombo, mas não consegue lutar com ele justamente porque ele não quer matá-lo. Mas por não ter escolha, Kaneki devora o ombro do pombo e o nocauteia pra longe. O Kaneki, pelo sabor da carne, acaba ficando fora de si. Ele até vê uma pessoa mascarada e sem pensar duas vezes, ele ataca essa pessoa e ele descobre que essa pessoa era o Yomo e que acalma o Kaneki depois. É interessante citar também como o Kaneki, após a luta contra o pombo, que eu já vou logo adiantar que o nome desse investigador é Amon e que a trama vai começar a focar nele, mas a gente já chega lá. O Kaneki vê como tanto os Ghouls quanto os humanos são meio que hipócritas. O Amon quer matar a garota porque quando ele era pequeno, ele era um órfão que morava num orfanato católico e era cuidado por um padre que, sem querer, Amon, quando criança, descobre que esse padre era um Ghoul. E o lance do orfanato era uma fachada para ele poder se alimentar. E por alguma razão desconhecida, esse padre deixa o Amon viver. O Amon depois é criado na academia da CCG, onde ele treina para ser investigador de Ghouls e não deixar nada parecido acontecer de novo. Ao mesmo tempo, ele matou a família da Hinami, que era uma família muito dócil, que se amavam muito. Mas só pelo fato deles serem Ghouls, acabaram morrendo. Ou seja, no fim, todo mundo busca vingança. É a matança pela outra. Não se sabe quem matou quem primeiro. Tokyo Ghoul é um ciclo de ódio, de morte sem fim, que se repete incontáveis vezes. E aqui nesse momento o Kaneki, ele tá começando a perceber isso. Ele tá começando a entender um pouco mais o lado dos Ghouls nessa história, sabe? Porque como ele nasceu humano, ele teve uma criação de que tipo, os Ghouls são ruins. E agora ele tá vendo que não, que na verdade podem existir Ghouls bons. E que na verdade muitos Ghouls são bem injustiçados. Mas ao mesmo tempo ele entende o lado dos humanos nessa história. E aqui já começa a plantar umas sementinhas na cabeça do Kaneki, deixando a história bem mais interessante. Mas a gente já chega lá. Nessa hora a narrativa para de acompanhar o Kaneki e começa a acompanhar o investigador Amon. E o interessante é que, enquanto seu colega enfrentava a Toka, Amon estava enfrentando o Kaneki. Só que Kaneki não queria matar o Amon, justamente porque não queria se tornar um assassino. E ele fala isso diretamente pra Amon, que acaba sendo nocauteado e fica com essas palavras de Kaneki na cabeça. Que é aí que o mangá faz o inverso. Seria muito fácil fazer um discurso que a humanidade é ruim, mas na verdade não. O autor mostra o lado dos humanos justamente para você, leitor, entender o porquê as pessoas, principalmente investigadores, sentirem ódio pelos Ghouls. É até mostrado um personagem muito interessante que é o Juzou Suzuya, que ele foi uma criança que foi sequestrado por uma Ghoul, onde ele sofria muita tortura física e era obrigado a lutar, fazendo ele ser uma pessoa completamente louca, sem empatia e não sentindo mais dor. E por ser doido, ele acabou recebendo diversos julgamentos por isso. Até pela sua aparência física, ele sofreu tanto abuso que nem dá pra saber direito se ele é menino ou menina, mas é um menino, tá? Ainda falando da CCG, aquele pombo que faleceu pela Toka tinha uma filha, o nome dela é Akira, ou Akira, não sei. Ela é uma investigadora de Ghouls e agora virou a nova parceira do Amon. E eu vou pular algumas coisas aqui, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo do que já está. Então só algumas infos rápidas. O Kaneki conheceu um cara que parecia legal chamado Tsukiyama. Na verdade ele era um doido, só queria o sangue de Kaneki, mas não consegue. Tsukiyama sequestra a namorada humana de Nishiki. Kaneki e Toka então vão atrás do Tsukiyama pra resgatar essa namorada do Nishiki. Eles derrotam o Tsukiyama e quando a Toka tá prestes a matar a namorada de Nishiki, ela elogia a Kaguni da Toka, chamando de lindo, e a Toka congela e o Nishiki agora trabalha na Anteiko. Pronto, infos dadas, vamos continuar. Depois de um tempo, o Kaneki acaba sendo sequestrado por um cara chamado Jason, que faz parte de uma organização criminosa de Ghouls.
Ghosts. A Toka tenta ajudar na hora, mas é derrubada pelo seu irmão, que também faz parte dessa organização. E sim, a Toka tem um irmão com mais intenções porque ele despreza humanos com todas as forças. Nisso, o Kaneki acaba conhecendo vários membros da Aogiri, muitos com um visual completamente macabro e diabólico, e aqui eu tenho que elogiar o visual e o design de personagens aqui é sensacional, muito interessante mesmo. E nessa, o Kaneki descobre que o médico que transferiu os órgãos da Arise nele fez isso de propósito, justamente para ele virar um Ghoul, e agora ele continua fazendo isso com mais pessoas. E a Aogiri, por alguma razão, está atrás desse médico. O Kaneki tenta fugir com o pessoal prisioneiro que ele conheceu lá, acaba falhando e ao invés de todo mundo morrer, o Kaneki se ofereceu aí com Jason em troca de deixar os amigos dele em paz e vivos. Acontece que o Jason arrastou o Kaneki para uma sala de tortura, e essa parte do mangá é uma virada de chave do personagem do Kaneki, porque é nessa sala que ele é torturado fisicamente e psicologicamente pelo Jason. O Jason arranca seus dedos das mãos e dos pés, coloca uma centopeia dentro da orelha de Kaneki. Enquanto Kaneki era torturado, Jason perguntava para Kaneki quanto que era 1000-7, e ele fazia isso justamente para Kaneki se agarrar nestes números para não perder sua sanidade. Kaneki também é torturado psicologicamente uma hora. Jason traz dois prisioneiros amigos de Kaneki, uma filha e uma mãe, e pede para Kaneki escolher quem deve morrer. O Kaneki é assustado então de ter que fazer uma escolha completamente difícil por estar numa situação altamente delicada. Ele simplesmente grita dizendo que se for para matar alguém, então me mata. E o Jason acaba matando tanto a mãe quanto o filho. E enquanto o Kaneki tá sofrendo tudo isso, ele começa a ter alucinações com a Arise e começa a contar pra ela sobre a sua mãe. Kaneki conta como a mãe dele era uma pessoa completamente gentil, que ensinou e educou o Kaneki. O problema é que uma vez a tia de Kaneki pedia dinheiro pra mãe de Kaneki, fazendo a mãe dele trabalhar o tempo todo sem parar. Ele até cita uma frase que sua mãe lhe contou: é melhor se machucar do que machucar os outros. O resultado disso, a mãe dele morre de tanto trabalhar, deixando Kaneki completamente sozinho. Rize então começa a falar com ele e ela solta algo que muda tudo. Ela fala que as palavras da mãe de Kaneki, por mais bonitas que parecessem, foram o motivo crucial do Kaneki ter terminado desse jeito, e que se ela tivesse priorizado Kaneki, seu filho, ao invés de sua irmã, ela ainda estaria viva e Kaneki não teria ficado sozinho. E na intenção de salvar os dois, no final, ela acabou não salvando ninguém. E isso, gente, vira a chave da cabeça do protagonista. Todo o seu sentimento de saudade se torna um sentimento de ódio, um sentimento de raiva pela sua mãe não ter priorizado o próprio filho. Nessa hora então, o Kaneki percebe que ele não pode ser fraco, que ele não pode deixar que as pessoas que ele gosta se machuquem pelo fato dele ser fraco, e ele percebe que ele não vai conseguir isso como um humano. E então, ele abandona o seu lado humano gentil e meigo e ele abraça com gosto o seu lado Ghoul. E ele faz isso devorando a Arise, pegando todo o poder, tudo aquilo que ele imaginava que a Arise fazia com ele. E depois é mostrado esse quadro do Kaneki devorando a Arise por inteira. Depois disso, o Jason volta falando que tá rolando uma puta guerra entre a Aogiri e a CCG, e ele fala que vai acabar com isso de uma vez, ou seja, vai matar o Kaneki. Mas antes dele conseguir fazer qualquer coisa, o Kaneki consegue se soltar das amarras e uma grande luta acontece entre os dois, mostrando agora que o Kaneki está bem mais poderoso depois de ter absorvido o poder da Arise. O Kaneki acaba vencendo a batalha, devora um pouco do Jason e o deixa para morrer. E gente, como isso é foda. E sobre essa questão da mãe, só nos mostra que esse papo de ajudar todo mundo, de ser um herói, isso é papo furado. Gentileza é coisa de gente babaca, porque chega um momento que você dá prioridade para as pessoas no lugar muito mais elevado que o seu, deixando você para trás, deixando sua saúde para trás. Ninguém está acima de você mesmo. E é muito interessante ver o paralelo que é criado com o início do mangá. Se no começo da história, Rize tenta devorar Kaneki, neste momento é o Kaneki que devora a Rize. Uma reclamação aqui que eu tenho sobre o cabelo branco. No mangá, o Kaneki fica com o cabelo branco enquanto é torturado, enquanto no anime, o cabelo branco só aparece quando ele termina de devorar a Arise, fazendo assim a transição de que ele parou de ser humano e virou de vez um Ghoul. E já que eu já tô comparando anime com mangá mesmo, uma outra coisa que eu quero reclamar é que os desenhos do Suu Yoshida são anos-luz à frente da arte do anime. Olha esse quadro melancólico do Kaneki ao terminar de devorar a Arise, simplesmente incrível de lindo e como esse cara desenha bem. Mas se for pra falar um pouquinho mal dos desenhos dele, é que às vezes ele deixa meio bagunçado as cenas de luta, onde eu mal consigo entender o que aconteceu exatamente de tanto detalhe que tem. Como eu disse antes, o Kaneki derrota o Jason e tá acontecendo uma guerra entre a Aogiri, a CCG e a Anteiko, que se infiltraram pra resgatar o Kaneki. Até aparece o irmão da Toka que tá quase matando ela, e nessa hora vemos o Kaneki a salvando e metendo a porrada no Hayato, que é o nome do irmão dela. E aqui a gente vê como o Kaneki tá mais sério, frio e intimidador do que antes, quebrando diversos ossos do Hayato sem matar ele. E na guerra, a CCG tá
enfrentando um Ghoul super poderoso chamado Coruja. Ele é o líder da Aogiri, pouco se sabe sobre ele, só se sabe que ele não tem um corpo semelhante a um humano. Ele tem uma forma mais monstruosa e ele é extremamente poderoso. Então ele aparece lá, quase mata os investigadores e depois ele foge. O pessoal da Anteiko tudo encontra o Kaneki, a Toka fica feliz em ver ele, ela até faz uma piada sobre o cabelo dele, dizendo que precisa arrumar para não assustar os clientes. E o Kaneki por um minuto sai daquela persona fria que ele estava há pouco tempo, sorri e explica pra Toka que ele vai precisar sair da Anteiko, porque ele quer ir atrás do médico que transformou o Kaneki em um Ghoul e pará-lo de uma vez por todas. Ele então junta um time com um dos prisioneiros que ele fez amizade, e o Tsukiyama, que ajuda a resgatar o Kaneki, e o próprio Kaneki ameaça ele dizendo que se ele tentar alguma gracinha, o Kaneki iria matá-lo. Terminando então esse arco com o Kaneki olhando pra lua e com uma narração dele mesmo dizendo que o mundo inteiro está errado. E então acaba o arco, partindo pra missão do Kaneki de ir atrás desse médico. Nessa, o Kaneki anda meio sumido e o Hide, amigo do Kaneki, começa a trabalhar pra CCG passando informações de Ghouls para eles, mas na verdade são plano dele pra ele conseguir ter notícias sobre seu amigo Kaneki que tá sumido. E nesse meio tempo o Kaneki se torna uma espécie de máquina de matar, matando diversos Ghouls só pra conseguir arrumar informações sobre esse médico. Eu vou pular essa parte porque é muito longa e eu vou direto ao ponto. O Kaneki encontra esse médico e não só um médico, ele encontra a Arise, que sim, ela está viva e está sendo usada para fazer Ghouls, mas antes do Kaneki fazer qualquer coisa, ela acaba sendo raptada pelo Yomo. E também aparecem duas irmãs gêmeas Ghouls mexiças com um visual muito foda. E também Kaneki encontra os seus irmãos defeituosos, onde foram experimentos fracassados que o médico fez que acabam confrontando o Kaneki. Kaneki então, com toda a raiva do mundo, começa a devorar estes experimentos. E no mangá é explicado que quando um Ghoul come outro Ghoul, seus poderes aumentam muito, mas com um preço, sua sanidade, deixando o Kaneki completamente maluco, transformando o Kaneki na forma de centopeia. Até aparece a equipe da CCG, um pombo enfrenta o Kaneki, mas é derrotado e acaba até sendo devorado um pouco pelo próprio Kaneki. O Amon, vendo seu superior sendo devorado, parte pra cima do Kaneki e pergunta pra ele por que ele falou aquilo de não querer ser um assassino, sendo que Ghouls são todos assassinos. Só que nessa hora o Kaneki tá tão maluco que ele nem sequer lembra do Amon. E quando o Amon está prestes a matá-lo, ele não consegue, e o Kaneki começa a chorar falando que não quer comer mais. Então o Kaneki foge e o Amon deixa ele fugir. Nessa, quando o amigo de Kaneki vai até ele para ajudar, o Kaneki acidentalmente enfia a mão dentro dele. O Kaneki nessa altura, por ter comido tantos Ghouls, ele enlouquece um nível que começa a dizer diversas vezes que precisa proteger todos. E sim, isso foi um dos motivos do Kaneki ter abandonado a Anteiko. Ele quer se tornar mais forte para proteger as pessoas que ele gosta. Depois ele acaba voltando à consciência e fica super arrependido de ter machucado seu amigo, praticamente quase o matando. Nessa, ele decide dar um tempo com essa missão dele. O Kaneki até chega a levar a Hinami para conseguir um autógrafo de um livro que a Hinami gosta. Chegando lá, ele percebe que a autora é meio doidinha e que gosta muito de Ghouls, mas até aí ok. Depois Kaneki visita o Uta para saber mais sobre o Yomo. Eu não falei do Uta até agora, né? Mas ele é o personagem que faz as máscaras dos Ghouls pros personagens e tá desde o início da história. O Uta conta a história de que ele e o Yomo se conhecem tem tanto tempo e fala que o Yomo tinha uma irmã que foi morta por um investigador chamado Arima, que Yomo tentou enfrentar no passado, mas perdeu porque o cara é um dos investigadores mais fortes da CCG. Depois o Kaneki vai até onde o Yomo mora e pede para ver a Arise. Lá ele vê como a Arise está doida porque ela está faminta. O Yomo alimenta ela o suficiente para ela não morrer e o suficiente também para ela não recuperar suas forças e sair das amarras que ele fez. E o Kaneki percebe que a Arise tá com uma fome tão imensa que ela nem sequer reconhece o próprio Kaneki, deixando ele completamente sem chão. Ele até tenta falar com ela mesmo ela não estando muito sã. Ele chega a dizer que ele devorou ela para conseguir suas forças. Então o Yomo interrompe e fala que esteve vigiando o Kaneki e falou que desde sempre o Kaneki sempre lutou com suas próprias forças. Ou seja, o Kaneki sempre achou que ele fosse forte por causa da Arise e tal, quando na verdade tudo que ele fez até agora foi por conta dele, foi por causa do poder dele e não do poder da Arise. Parando de focar no Kaneki e indo pra Toka, ela chega a visitar a faculdade da qual ela pretende estudar e acaba se encontrando com o Hide. Os dois conversam sobre o Kaneki e o Hide fala o quanto o Kaneki mudou desde que a mãe dele morreu e que ele sempre foi muito sozinho e que o único amigo que ele tinha era ele, o próprio Hide. E o Hide também conta a Toka uma curiosidade sobre o Kaneki. Toda vez que o Kaneki está mentindo, escondendo algo, ele começa a tocar em seu queixo. Guardem isso que vai ser importante. Depois o Kaneki vai para Anteiko e conversa com o gerente. Lá ele fala diretamente que sabe que a Coruja, o rei de um olho, o dono da Aogiri, é o filho do gerente, e o gerente conta uma história sobre um cara chamado Kuzen. E na história, Kuzen era um cara tão forte que uma vez foi chamado para uma organização para matar humanos e garantir alimento. E ele fazia o seu trabalho, porém continuava sozinho. Kuzen então conheceu uma menina que mudou a vida dele, e mesmo ela sabendo
sabendo que Kuzen era um Gol, ela não se importou porque ela continuava o amando. Nessa hora, os dois tiveram um filho, mesmo com todas as dificuldades de se ter um filho meio Gol. Nisso, a organização que Kuzen trabalhava acabou sabendo sobre e mandou ele matar sua própria esposa. E ele simplesmente não podia dizer não porque o pessoal lá era barra pesada. Então, como seu último trabalho, ele matou sua própria esposa e cuidou de seu filho. Depois de um tempo, o filho cresceu e se tornou a coruja de um olho. Nisso, o filho teve uma ferida fatal por causa da CCG. Assim, Kuzen decidiu virar uma coruja de um olho para substituir seu filho. E pra quem ainda não entendeu, o Kuzen é o gerente. O gerente termina dizendo que o fato do Kaneki pertencer a dois mundos é a grande especialidade dele e que esse lance dele jogar fora o seu lado humano é bobagem, porque na verdade seria bom ele ajudar almas solitárias. Ele termina fazendo um convite do Kaneki voltar para Anteiko. Saindo de lá, a Toka acaba encontrando o Kaneki depois de vários meses sem se ver. Kaneki começa a dizer sobre o convite do gerente, mas não sabe se voltar para Anteiko poderia fazer ele se tornar mais forte. E então, a Toka começa a bater no rosto de Kaneki, dizendo que não há motivos para ela ou os outros serem protegidos pelo Kaneki e que tudo que o Kaneki tá fazendo na verdade é egoísmo. E aqui vem a grande sacada. Toka fala que Kaneki não quer proteger as pessoas porque ele é um herói. Kaneki nunca foi um herói, ele não protege as pessoas. Kaneki só protege as pessoas que são importantes pra ele. E ele só faz isso porque na verdade ele não quer ficar sozinho de novo. E ela termina dizendo que sente falta do jeito que o Kaneki era antes. O Kaneki então pega tudo isso que a Toka fala e decide acabar com o grupo que ele fez. Ele diz que quer voltar para a versão pura dele. Só que como nada acaba bem na vida do Kaneki, a CCG conseguiu a localização da coruja. E essa localização fica na cafeteria Anteiko. O gerente descobre sobre essa invasão e decide evacuar a Anteiko, deixando apenas 2 funcionários para lutarem ao seu lado. O gerente começa até a se lembrar de como era a vida dos funcionários antes deles entrarem na Anteiko e percebendo como eles mudaram para melhor estando lá. Bem, a guerra começa. O gerente se transforma na sua versão coruja, aparecem vários investigadores fortes, muitas mortes rolam e o Kaneki simplesmente não consegue ficar parado vendo os outros lutando enquanto ele não está fazendo nada. E o Nishiki fala que não vai fazer nada porque ele sabe que iria morrer e toda a luta do gerente seria à toa. Mas é claro que o Kaneki não podia ficar parado e decidiu se meter na guerra. A Toka até tenta ir também, mas o Yoma impede, dizendo que Anteiko acabou e é pra eles irem embora e que mesmo se ela for, não será capaz de ajudar ninguém e que iria acabar morrendo. Então o Kaneki chega, salva um Gol da Anteiko que estava pra morrer e ele solta a incrível fala: droga, cada um de vocês são crianças, mas acho que tá na hora de foder com vocês. Ele derrota o investigador especial e quando ele vai em direção ao gerente, o Amon aparece em seu caminho. E antes de lutar, Kaneki pergunta o nome de Amon, que até agora ele não sabia. E então, com ódio nos olhos, o Amon fala que seu nome é Amon Koutarou e os dois brigam. Ele até no meio da luta usa um traje especial para enfrentar Ghosts. O Kaneki acaba se transformando em centopeia e os dois ficam de frente a frente até que o Kaneki arranca o braço do Amon fora e o Amon corta uma parte do torso do Kaneki. O Kaneki foge pelos esgotos e acaba ficando completamente maluco de novo. Ele até começa a imaginar os Ghosts que ele matou tentando devorar ele. E pra grande surpresa de Kaneki, aparece o Hide. O Kaneki fica com medo do Hide descobrir que ele é um Gol, mas antes do Kaneki dizer qualquer coisa, o Hide conta pro Kaneki que ele já sabia. Depois disso, o mangá faz um time skip. Não especifica quanto tempo, mas eu chuto alguns minutos ou 1 hora. E o Kaneki narra dizendo que quando ele recobrou a consciência, o Hide tinha sumido, suas feridas tinham se curado, tinha gosto de sangue em sua boca e também tinha diversas flores espalhadas pelo local. E lembra que eu mencionei sobre um agente da CCG que nem o Yomo conseguiu derrotar? Pois é, Kaneki se encontra de frente com o mesmo. E lembra das flores que ele falou que tinha visto? Na verdade, aquilo eram corpos mortos que o cara matou. E o nome desse investigador é Arima. Os dois lutam, mas o Arima enfia várias espadas no corpo de Kaneki e uma em seu olho de Gol, fazendo ele sentir uma dor imensa que parece que não tinha fim. Ele começou a pirar tanto que começou a falar espécies de peixes. Os dois continuam lutando mesmo assim, mas é claro que a vitória parecia ser de Arima. Então o Arima fala: você é bom, Kaneki. Sim, o Arima de alguma forma sabia o nome de Kaneki. Arima então empala o corpo de Kaneki e depois fura o seu outro olho. E logo em seguida o mangá começa a focar na mente de Kaneki e ele se encontra com a sua mãe conscientemente e ela diz pra ele que começou a pensar que talvez ela tenha ajudado todo mundo porque assim como Kaneki, ela não queria ficar sozinha que nem ficou quando o pai de Kaneki morreu. O Kaneki até fala que a mãe dele não era uma pessoa gentil, era só uma pessoa covarde com medo da solidão. Então Kaneki acaba encontrando com o seu eu criança, ele dá as mãos a ele, caminha por flores e ele pergunta a ele mesmo criança se ele gosta da mamãe. O Kaneki criança responde que sim, enquanto toca em seu queixo, do mesmo jeito que o Hide falou que é assim que ele faz quando quer esconder algo. O Kaneki criança acaba dizendo que quando crescer quer ajudar todo mundo, assim como a mamãe. Então o Kaneki presente começa a chorar e pede desculpas. Sua versão criança o abraça e perdoa ele, dizendo que ele fez tudo o que podia e que agora eles podem descansar. E enquanto a consciência de Kaneki virava cinzas, Kaneki se lembra do
dia em que Arise foi morta e lembrou que viu um palhaço rindo bem no finalzinho, bem antes dele apagar. E o último quadro do capítulo é Kaneki no chão com seus 2 olhos perfurados. Sobre a guerra, o filho do gerente acabou aparecendo e conseguiu salvar seu pai. Ele então revela ser a mesma escritora que autografou o livro da Hinami, que na verdade isso tudo era um disfarce. Seu nome de verdade é Eto, e ele é a coruja líder da Aogiri. E sim, ele é ela. No fim, aparece uma página mostrando todos os agentes da CCG que foram feridos ou mortos, e um deles é o Amon, que foi dado como morto. O médico maluco acabou se juntando a Aogiri e tem o corpo do gerente com ele, ou seja, o filho entregou o pai para a Aogiri. E o Arima acabou se tornando o dono da CCG. Logo depois, um grupo de pessoas começam a teorizar o que será que aconteceu com Kaneki. Esse grupo inclui o Uta, e eles são o grupo do palhaço, mostrando até o mesmo palhaço que o Kaneki tinha mencionado. E o último quadro do mangá mostra a Toka dizendo que ainda tem fé em Kaneki e sabe que um dia ele vai voltar pra Anteiko. Bem, mas antes de acabar, parece que a versão estadunidense desse mangá contém um epílogo, onde mostra a Akira, a filha daquele investigador que morreu. Ela começa a conversar na frente do túmulo do Amon e fala que foi escolhida pra ser mentor de um novato. E esse novato é o Kaneki, que agora está com cabelo meio branco e meio preto e que se auto-apresenta como Sasaki Heise. Obviamente o personagem não iria morrer por aqui, até porque existe ainda o Tokyo Ghoul He, e de novo, se vocês quiserem que eu comente sobre esse mangá, é só deixar seu like e pedir aqui nos comentários. E bem, sobre Tokyo Ghoul eu só posso dizer como a história consegue ser tão política, tão interessante, trazendo 2 lados nessa história e conseguindo implementar na narrativa. Pra não falar que o mangá é um mar de flores, vale ressaltar que às vezes eu sentia que a parte onde a trama focava nos pombos era a parte mais chata porque eles ficam muito tempo de blá 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 blá, que às vezes eu sentia que era falação demais pra pouca coisa realmente sendo agida, deixando a narrativa meio lerda. Vale ressaltar também as lutas confusas que acontecem algumas vezes e estes mistérios no ar, mas aí tenho certeza que Tokyo Ghoul He deve responder. Mesmo assim, não deixa de ser um mangá muito bom. Eu tive que pular muita coisa porque a história é gigantesca. Essa parte da Akira, que é a filha do agente morto lá, ela tem muito envolvimento na narrativa, mas eu cortei pra não deixar o vídeo enorme, então eu recomendo vocês irem lá lerem Tokyo Ghoul para terem experiência completa. Eu também quero dizer como eu acho Kaneki um puta protagonista, cheio de mudanças que afetam seu questionamento sobre ele e sobre o mundo ao seu redor. O seu revisionismo do passado, o seu jeito de agir, tudo isso muda com o passar da narrativa e pra mim ele se tornou um dos melhores protagonistas de mangá que eu já vi assim. Então, novamente, vale a Tokyo Ghoul. Mas por acaso, se você não quiser ler Tokyo Ghoul e quiser ver mais vídeos meus falando sobre mangás, aqui na tela tá aparecendo um vídeo que eu fiz falando de Fumando em um Supermercado com Você, que mistura romance, cigarros e mercados. Dá uma olhada também no canal, porque aqui eu faço vários vídeos falando de animes, então vale a maratona. É isso, gente, muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Eu sei que o vídeo ficou longo, mas eu fiz com muito carinho e eu queria agradecer também ao canal Gario. Eu tinha lido o mangá inteiro, mas por ser um mangá muito grande, eu fiquei com medo de esquecer de algo e acabei conferindo no vídeo dele que ele fez contando toda a história do mangá. Então, mais uma vez, obrigado. Também não se esqueça de me seguir no Twitter, é @maxdad81. É isso, muito obrigado e valeu.